Olá, estudantes da nova EJA do SESI Acre, tudo bem com vocês? Me chamo Maria José, sou professora tutora da área de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, e neste vídeo vou explicar para vocês como fazer o preenchimento dos formulários referentes às 6 competências dessa área de conhecimento. O nosso formulário é o último formulário, formulário número 8, e ele possui essas 6 competências e cada uma delas serão identificadas por meio do formulário que vocês irão preencher. A competência 1 diz relacionar os elementos culturais que constituem as identidades dos diferentes grupos sociais a variados contextos históricos geográficos. Existem dentro dessa competência vários objetos de conhecimentos, os quais estão diretamente relacionados com as vivências de vocês, embora não sejam tão facilmente identificáveis. Dentro dessa competência, vocês terão 4 afirmações sobre as quais vocês terão que dizer se concordam totalmente, parcialmente ou pouco, e também descrever uma situação de sua vida em que você identifica o que está sendo pedido, as dificuldades que você encontra e o que você precisa aprender. Então, vamos lá. A primeira afirmação diz: sou capaz de identificar as influências de outras culturas no meio em que vivo. E aí você deve pensar no seu cotidiano, naquilo que você faz, naquilo que você ouve, naquilo que você se alimenta. Por exemplo, você gosta de feijoada? Sabe qual é a origem dela? Gosta de pizza? Qual a origem dela? Quais são as músicas que você ouve? Qual é a origem dessas músicas? E aí você deve perceber, por meio desses autoquestionamentos, quais são as influências de outras culturas que você percebe no seu meio. Qual é a religião da qual você faz parte? Ou se você não tem nenhuma religião, será que o seu pensamento ele não tem influência de outras culturas? Pense um pouco sobre isso antes de responder. A segunda afirmativa diz: sou capaz de reconhecer os elementos culturais da minha região e do meu país como patrimônio. Nessa afirmativa, você deve pensar, primeiramente, o que é que significa patrimônio. O patrimônio como sendo aqueles objetos, materiais ou imateriais que fazem parte da história do povo, que formam a identidade do povo, seja ele o povo brasileiro, no caso da nossa região, da região norte, ou do povo da cultura acreana, Então, pensando no significado de patrimônio, você deve pensar, por exemplo, de bens materiais. O que é que nós temos? A casa de Chico Mendes é um bem material, é um bem que foi tombado como patrimônio histórico, porque ele faz parte dessa história do Acre, A casa de Chico Mendes encontra-se em Chapuri. Você conhece essa casa? Você conhece, já ouviu falar na ayahuasca, que é uma bebida de origem indígena, que também é considerado um patrimônio, só que é um patrimônio imaterial? Quais outros elementos culturais você conhece que faz parte desse patrimônio, que são importantes para contar a nossa história? Pense nisso e responda a essa segunda afirmação. A terceira diz: sou capaz de identificar ações dos governantes em prol da cultura brasileira, local e nacional? E aí você vai dizer o quanto você consegue identificar isso. Como, por exemplo, o seu governo, seja do estado, seja o governo do país, ele consegue promover e incentivar ações. Aqui no Acre, nós temos o exemplo da feira de exposições chamada Expo Acre. Você considera que ela é uma feira que promove e incentiva o desenvolvimento cultural do estado? E aí você deve marcar aí como que você identifica. Tem outros exemplos também, como o carnaval de rua, que acontece todo ano, tanto nacionalmente quanto regionalmente. Aqui em Rio Branco acontece bastante também, em outras cidades do estado também. A última afirmativa diz: sou capaz de respeitar as diferenças culturais entre as regiões do meu país? E aí você deve identificar quais são essas diferenças culturais. Será que você observa que as pessoas têm religiões diferentes, têm formas de pensamento diferentes, elas se comportam de maneira diferente no meio social? O quanto você consegue se importar com isso, Você respeita essas diferenças culturais, você entende que cada um exercita a sua individualidade, cada um tem sua cultura, e aí você vai colocar situações da sua vida em que você identifica isso. Em relação às famílias, por exemplo, a constituição das famílias acontece de maneira diferente para cada indivíduo, então você respeita isso? Quais são as dificuldades que você encontra? E o que é que você precisa aprender mais em relação a isso? Esse é o formulário da primeira competência. Assista o outro vídeo para entender sobre a segunda competência.